qualquer coisa, libera na área que a gente vai tentar lidar na área. Porque o celular dando esse não funciona. Esse começou. Bom, boa tarde a todos. Tivemos um pequeno atraso por probleminhas técnicos, mas estamos então agora iniciando a palestra. Vamos voltar. Na verdade, já tínhamos começado, mas não gravou. Vamos voltar então aqui. Palestra sobre as bioenergias e o ambiente familiar. Meu nome é Cecília Oderich, eu sou professora universitária, administradora, sou voluntária da Conscienciologia há quase 2 décadas. E atualmente eu voluntario na área de voluntariado da Evolução. Boa tarde a todos, eu sou Alexander Steiner, sou voluntário da Conscienciologia desde 1986 e ajudei, junto com o professor Valdo Vieira, a fundação do Instituto, em 1988, um Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Atualmente eu sou consciencioterapeuta, voluntario na OIC e junto ao Conselho de EPCONS. Bom, antes de iniciarmos o tema propriamente dito, é válido mencionar que tem uma placa aqui no Evolucim, que agora quem está online não pode ver, mas que não acredite em nada, nem mesmo que lhe informarem aqui no Evolucim, tem as suas experiências pessoais. É o princípio da descrença. É o princípio da descrença, que na Conscienciologia é muito importante, porque a Conscienciologia é uma neurociência que propõe autopesquisa e autoexperimentação e a constatação ou não das questões que são apresentadas a partir dessas experiências pessoais. Então, é importante mencionar que o que nós vamos apresentar aqui é fruto das nossas análises, das nossas experiências e das nossas pesquisas, ao longo, aí, principalmente desses quase 17 anos que estamos juntos, e também dos últimos, aí, de quase uma década, também a experiência de pai e mãe, que nós somos pais, então, da Alice e do Bruno, a Alice com 9 anos e o Bruno com 2 anos. Então, nós vamos compartilhar as nossas experiências e algumas reflexões e deixar o convite para que cada um avalie o que faz sentido dentro da sua realidade. Bom, então, iniciando uma contextualização, primeiramente sobre o que são as bioenergias. Então, as bioenergias são, através das energias, é que a gente interage com as pessoas, com os ambientes, né? E nós produzimos e percebemos essas energias o tempo todo. Nós podemos fazer isso de forma consciente ou não, mas essa interação está sempre acontecendo. A gente, do ponto de vista teórico, pode dividir as bioenergias entre energia imanente e energia consciencial. Imanente é aquela energia que vem da natureza, das plantas, né, e de alguns animais, que ainda não imprimem um padrão pensênico muito forte a essas energias. A partir do momento que o princípio consciencial animal já começa a imprimir um padrão próprio naquela sua manifestação, essa energia ela vai deixando de ser cada vez imanente para ser mais energia consciencial. Então, a hora que um animal ele tem uma ação que ele executa, né, em função de alguma vontade própria, ele acaba imprimindo um padrão de energia consciencial. Isso vale para aquele animal de casa, gato, cachorro, que a gente já vê que tem uma vontade na sua manifestação, quanto outros animais que estão na natureza, inclusive, né? A gente sabe a questão de baleias, golfinhos, que são animais bem inteligentes, né? Corvo é um pássaro também super inteligente, que ele é capaz de executar uma série de funções e ele tem uma inteligência até de uma criança de quase 8 anos de idade. Então, já imprime um padrão de energia consciencial. E dentro das bioenergias, é importante nós considerarmos a questão da fitoenergia, que é a energia vinda principalmente de plantas, ou a energia da terra, a energia do vento, a energia da água, que aqui em Foz do Iguaçu é muito abundante, porque nós temos aí o aquífero Guarani e as cataratas do Iguaçu. Então, quem mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem a praia perto, tudo isso influencia, porque nós vamos comentar também aqui sobre a questão do ambiente familiar, que pode ou não ter em sua proximidade fontes de energia imanente, isso também é uma informação importante pelas nossas pesquisas.
Então, na sequência, o que é o ambiente familiar? Nós podemos ter várias acepções do que seria ambiente familiar, desde uma perspectiva muito ampla, até porque o próprio conceito de família, nós poderíamos ter vários conceitos de família e vários conceitos de ambiente. Então, aqui nós vamos passar qual o recorte que nós estamos fazendo, qual a acepção que nós vamos dar para essa palestra. Então, nós estamos considerando que o ambiente familiar ele é o conjunto das consciências intra- e extrafísicas que habitam o mesmo espaço. Então, nós estamos considerando principalmente o contexto da casa, da moradia e o que as consciências que habitam ali, inclusive animais de estimação e os membros daquela família que ali estão. E ali nós temos, então, nesse ambiente familiar, esse conjunto de energias do ambiente que compõe, então, o pensene, que é a conjunção de pensamento, pen de pensamento, sen de sentimento e o e de energia. Então, nós partimos do princípio que toda manifestação, principalmente humana, mas manifestação consciencial, é um conjunto de penseres, pensamentos, sentimentos e energias que a todo momento vão se manifestando e interagindo, formando, então, o ambiente familiar. E aí também as energias imanentes do local. Por exemplo, se a casa ela está num local mais próxima de vegetação, próxima de água, de uma reserva aquífera, onde tem uma boa ventilação, uma boa iluminação, tudo isso é importante não só pela asepsia do local, por exemplo, ventilação e iluminação, mas como também pelo aspecto energético da energia do sol, energia do vento, energia das plantas, a possibilidade, por exemplo, da gente colocar o pé na grama, o pé na terra. Então, tudo isso compõe esse ambiente familiar. Então, por isso tem aqui as características do espaço. Então, além das consciências que ali habitam, quais são as características daquele espaço? Por isso, nós podemos entrar em casas diferentes e nós vamos sentir um conjunto de características e um conjunto de pensamentos diferentes dependendo da casa. Interessante observar que entre as consciências, né, na hora que a gente determina esse ambiente, leva em consideração as consciências intrafísicas e extrafísicas que permeiam aquele espaço, né, nós temos as pessoas, tanto do ponto de vista intrafísico, que às vezes vem um dia na semana. Às vezes é uma diarista, por exemplo. Às vezes é um entregador que vem sempre aquele dia da semana e que aparece ali, é um jardineiro, ou qualquer outra pessoa que acaba interagindo dentro daquele ambiente familiar, né? Da mesma forma, extrafisicamente acontece a mesma coisa, né? Existem aquelas consciências mais afins àquele grupo intrafísico, mas através das evocações e outros motivos também, essa população, para a população extrafísica, também pode variar, ela também sofre essa mudança, né? Então, digamos assim, nós temos no ambiente familiar a população fixa e a população que oscila, tá? Então, o fixo são aqueles que residem, dormem, comem, tomam banho naquele ambiente, e a população que oscila são parentes, amigos que frequentam a casa com frequência, né, que tem uma regularidade, funcionários. Então, todas essas pessoas são, digamos assim, uma população flutuante. Mas acabam interferindo, fazendo parte de todo aquele ambiente. A gente tem que procurar entender, é o conceito maior que a gente está procurando entender aqui, quais são os efeitos, o que acontece dentro daquele ambiente familiar, quais são as interferências que existem ali, positivas, negativas, seja lá da forma como for classificada. Mas a gente tem que entender que todas essas consciências intrafísicas e extrafísicas que acabam adentrando aquele espaço vão ter algum nível de interferência ali. E aí, quanto mais lúcido nós estivermos, mais nós vamos perceber que a hora que determinada pessoa chega naquele ambiente, pode melhorar o ambiente, pode alegrar, pode trazer algum nível positivo através das energias. E o outro contrário também acontece. A hora que determinada pessoa chega dentro daquele ambiente, as coisas ficam mais complicadas, dá algum problema dentro de casa, acaba tendo alguma
livro de discussão, briga. Então, é interessante a gente perceber, observar todos esses fatores que estão relacionados. E também o impacto que o ambiente familiar exerce nas pessoas, né? Então é interessante que, felizmente, nós já tivemos algumas vezes a oportunidade de ter feedbacks de prestadores de serviço, de que como era bom trabalhar lá em casa, né? E de que saiu melhor, e que por eles ficariam mais dias, enfim. E quando a gente ouve isso, claro, sem querer fazer nenhuma exaltação, mas o sentido é como se fosse uma informação para nos, digamos, nos sinalizar que, olha, está dando certo. Porque não é só a pessoa que vai trazer algo, a pessoa também leva algo quando vai à nossa casa, né? Então é interessante a gente observar esse movimento. Amigos, parentes também, né? Que às vezes falam assim, nossa, dormir aqui é uma maravilha, consigo realmente relaxar, né? Existe esse tipo de informação. Então são informações que vão nos sinalizando, né? E a gente vai prestando atenção. E o mesmo acontece, às vezes nós vamos na casa de parentes, na casa de amigos, né? Ou vamos dormir, vamos interagir, seja como for, e às vezes a gente chega lá, que maravilha. Ou também acontece de chegar lá e, à noite foi tudo bem, né? Mas a gente sabe que às vezes foi um pouquinho mais puxado, né? Mas isso de forma alguma é no sentido de nenhum tipo de rejeição, mas no sentido de alerta e atenção para identificar qual é o nosso papel em cada ambiente. Porque senão a gente percebe às vezes que as pessoas têm medo. Aí medo de ir em tal lugar, medo de dormir em tal lugar, começam a criar muitos medos. Na verdade, o medo nós percebemos, claro, que é algo natural, mas se a gente deixa ele preponderar, nós acabamos nos isolando. Então, quem tem medo de fazer assistência, e aí eu não estou querendo colocar uma relação mais medo, seja lá o que for, estou falando dentro de uma relação de amizade, de interação normal, né? Mas ficar com medo só porque, em tal lugar vai ser um pouco mais difícil ou não, é antiassistencial no mínimo, né? Esse tipo de conduta. Bom, uma reflexão importante aqui também, ainda nessa contextualização, é de que nós vivemos em grupo e dentro disso nós precisamos pensar que nós temos vínculos consanguíneos e vínculos que são decorrentes da própria vida e das nossas escolhas. Então, por exemplo, quando são vínculos consanguíneos, não adianta querer negar a relação, tá certo? É vínculo consanguíneo, nasceu de nós, nosso DNA, a gente forneceu, digamos, aquele corpo, como eu digo, né, a Alice e o Bruno, até os 6 meses, todo o corpo deles veio da minha energia, porque nem água não veio, foi só a amamentação. Então, até os 6 meses, tudo que estava ali veio de mim. Claro, do Alexander, contribuição pequena, apesar de parecer grande contribuição, que são a cara dele, mas, digamos, toda a consolidação, materialização veio de mim, né? Então, a gente tem que entender que aquilo ali é uma relação muito profunda, tá? Assim como em relação aos nossos pais, irmãos e todos mais. Agora, nós temos que considerar muito também os vínculos decorrentes da vida. O que eu quero colocar com isso? Que às vezes não são vínculos consanguíneos, mas são vínculos relacionados a escolhas que nós fazemos. Então, por exemplo, a partir do momento que eu escolho estar com ele é um vínculo que vem da minha escolha, e todo o conjunto familiar dele vem junto. Assim como o meu conjunto familiar está junto no pacote. E esse conjunto familiar, vamos entender, ele é intrafísico e extrafísico. Todos nós temos as nossas companhias extrafísicas mais próximas, mais chegadas, que têm relação com a gente, extrafísicas, e que, na hora que há a formação de uma nova família, essa para a população extrafísica tem que se interagir também, tem que se afinizar. Esses dias, por exemplo, eu soube de uma pessoa que estava numa relação séria, com uma moça, uma relação séria com um rapaz,
E ela começou a frequentar com mais assiduidade, em decorrência de uma série de situações, a casa dele e conviver mais com a família dele, que antes ela tinha um convívio superficial, de oi, boa tarde e tal, e agora ela começou a ter de passar um domingo, de passar um fim de semana, e depois de alguns finais de semana, ela chegou à conclusão que ela não queria se associar àquele grupo. Então, ela até tinha afinidade com ele, mas ela chegou à conclusão que ela não ia dar conta, porque é o que eu falei, é o pacote. Né? Não adianta pensar, eu gosto dele, pronto. Não, é o pacote. Porque uma vez que você faz aquela escolha, o vínculo é com todo o grupo. Então, a gente assume todo o grupo junto na relação. Passa a se relacionar com todo o grupo. E ela, então, optou por não dar continuidade à relação, até porque provavelmente também sentiu que não valia a pena, mas muito em decorrência daquela experiência, que ela viu que o companheiro ia seguir dentro de uma mesma linha que ela não queria que ele tivesse. Então, é interessante a gente avaliar isso, porque são os diversos vínculos que são, por isso que se coloca, decorrentes, às vezes, não só da escolha. Minha escolha pode ser ele, mas eu tenho que entender que a partir dele a vida vai se apresentar com o conjunto que ele traz, e vice-versa. Ou, por exemplo, uma pessoa lá, né, que eu conheço, resolveu se casar com uma pessoa que já tinha filhos e que ele tinha assumido, né, as filhas. Ela assumiu a ele e as filhas junto. Como eu soube também já de situações que a pessoa começou a namorar uma outra e ele tinha uma criança que ele cuidava e ela rejeitava a criança e não queria saber da criança, queria só o pai, digamos, da criança. E eu penso que isso é uma falta de visão muito grande, porque uma vez que ele tem aquele vínculo, se você quer se vincular à pessoa, é uma escolha junto. Eu não digo assumir como mãe ou como madrasta, mas minimamente ver qual é o seu papel interassistencial dentro daquele conjunto que você está abraçando. Tá? Então, eu acho que rejeitar ou querer afastar é um erro. Já implica em estabelecer um processo de interdivisão grupo kármica, porque imagina se esse pai abandona a criança em função dela, né? Nesse exemplo que a Cecília deu. Ele está gerando uma interdivisão grupo kármica. E o mesmo, e ela por tabela, dentro dessa condição. A responsabilidade maior é dele, claro, a relação é ele com o filho, né? Mas é a questão da lucidez aí. Tem pergunta? É isso? Tem um comentário. A Adriana Braga, ela comentou. Então, quando a gente escolhe casar com alguém, a gente casa também com a família física, mais o grupo de consciência de cada membro. Que dureza. Mas, ó, vamos pensar assim, Adriana. É bom. Quer coisa melhor do que oportunidade de interassistência? Eu fico pensando, sinceramente, né? Mas é claro, cada um tem o seu perfil. Que triste se nós ressomarmos e estivermos em solidão, sozinhos. Que bom se tiver um povo para a gente interagir, poder aparar as arestas, dar problema, melhora. Tudo tem ônus e bônus, mas que bom que a gente pode estar nesse movimento. Eu acho que a solidão deve ser muito triste, penso. A realidade consciencial é sempre mais dura do que a gente imagina. Se você acha que sogra e sogro já era complicado, imagina então um para-sogra, para-sogro vindo de tabela também. Estou brincando aqui, mas de fato, né, nós não somos consciências isoladas. Nós temos conexões com uma série de consciências extrafísicas e que nos acompanham. Então, na hora que a gente inicia um novo relacionamento, essas consciências extrafísicas, elas vão junto. A mesma coisa acontece do outro lado, né? Além do intrafísico, daquela consciência, do número de pessoas à volta dela, extrafisicamente acontece a mesma coisa. Bom, e aí nós temos, então, o que vai predominar, se vai ser o grupo karma ou o grupo evolutivo. Então, o nosso intuito de também estar compartilhando isso é para mostrar o nosso esforço de fazer com que seja grupo evolutivo, de fazer com que seja melhor do que pior, de fazer com que seja uma convivência prazerosa, enfim, de ter esse movimento de grupo evolutivo mesmo.
dentro do grupão. Nós dois temos um perfil, isso também é interessante, que nós gostamos de gente, a gente gosta de receber pessoas, a gente gosta de acolher, de agregar, então, de fazer amigos, enfim, né? Nós temos um perfil assim. E tem casais que às vezes, não, isso não quer dizer nem certo nem errado, são perfis diferentes. Mas aí cada um tem que avaliar que movimento sente que precisa fazer. E entender quais são as oportunidades que a vida a dois e com todos os agregados, né, com os filhos, com os parentes, com os amigos, quais são essas oportunidades que a vida vai dando e como que a gente vai aproveitar essas oportunidades de interação positiva, de ajustes grupo-kármicos, né? Então, dentro dessa visão, no aspecto pró-evolutivo, do grupo evolutivo, ao invés da pessoa que às vezes fica fechada demais, só pensando naquele núcleo familiar, tudo é para mim, tudo é para minha família, e deixa a oportunidade de interagir, de expandir essa assistência. Bom, então aqui nós vamos fazer algumas colocações que nós temos visto que são bem importantes do ponto de vista do espaço físico, agora pensando naquela acepção que nós explicamos no início. Então, o recorte que nós estamos fazendo de ambiente familiar, como aquele espaço de convivência dessas consciências, e a questão do desenvolvimento holossomático, pensando na evolução integral. Tá? Então, a primeira questão a se avaliar, e aí fica um convite para cada um que esteja assistindo, de fazer uma análise, como é que são as fontes de energia imanente ou mais imanente próximas à sua residência. Então, tem oportunidade de botar o pé no chão, tem oportunidade de respirar um ar puro, tem oportunidade de ir para a praia, quem mora perto da praia, de passear num parque, de andar de bicicleta, né? Porque eu falo andar de bicicleta também, sentir, né, o vento, pegar o vento também. Sol. Então, como é que são as fontes de energia imanente no seu ambiente? Temos duas perguntas. Como qualificar melhor a mesologia? E como quem tem mais consciência pode ajudar aqueles que estão mais resistentes à promoção de uma melhor harmonia familiar? Nós costumamos, dentro dos limites, sempre zelar muito pelo respeito às pessoas. Então, assim, não forçar a barra. Tá? Então, acho que essa é uma questão importante. Quando a pessoa sente que ela tem um movimento de mudança, que ela está interessada em algo, a pessoa vai manifestar, a gente tem que deixar isso aberto, mas respeitar muito as escolhas da pessoa, os posicionamentos da pessoa, inclusive se chegar a um ponto que chegar no limite, a gente diz, olha, aqui está o meu limite, a partir daqui eu não consigo mais interagir, e isso também pode acontecer. Cada um segue seu caminho, isso pode acontecer. Isso faz parte, mas aí é muito do, digamos assim, um desconfiômetro, um sentimento pessoal, é aquela vozinha interior, digamos assim, que a gente tem que escutar, para saber quais os nossos limites. Agora, mais à frente, nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da confiança, e eu vejo que dentro do estabelecimento da dupla evolutiva, dentro do estabelecimento de uma relação, precisa desenvolver essa confiança, né? É a comunicação assertiva, né? Clara, aberta, cada um. Aquilo que o professor Paulo falava também, o diálogo, desinibição, né? Procurar, então, explicar, conversar, interagir, se põe para fora. E de adulto para adulto, no sentido assim, dá para conversar até com uma criança como se fosse adulto, não no sentido de adultizar uma criança. Deixa eu explicar. Você conversar com a criança no que se chama do mais. Eu mais, você mais. Eu te respeito dentro da tua idade, dentro das suas condições, eu me respeito, mas eu não estou numa posição, por exemplo, de arrogância ou de superproteção. Tá? Então, acho que isso é importante. Com pessoa idosa também, às vezes, acontece isso. Né? Tem gente que trata o idoso como o coitadinho, né? Ou acontece, né? E o idoso, ele vai se sentir respeitado com um diálogo no mais, adulto para adulto. Não no sentido de considerar que o idoso não é idoso. Não, ele é idoso, ele merece respeito, o lugar para sentar, a preferência na fila, mas dentro de um diálogo de igual para igual, digamos assim, dentro do respeito. Tá? Então, acho que isso também faz diferença.
A segunda pergunta foi respondida, não? Como ajudar quem está mais resistente à promoção da melhoria. Vai ser sempre pergunta da Flávia de São Paulo. E a Adriana Braga voltou a comentar. Mas como conviver sem perder a identidade e ter uma interação positiva até com as consciências? Vamos avançar um pouquinho mais, que nós temos depois algumas dicas, aí eu acho que vão ajudar, mas senão nós vamos voltar, a Adriana sinaliza de novo e a gente volta. Mas só para, eu acho que assim, só para ajudar um pouquinho aí essa condição. Isso que a gente estava falando da sinceridade, da exposição. Às vezes, talvez, não sei se é o caso aí, Adriana, as pessoas se submetem e abrem muito mão daquilo que elas querem, dos seus desejos em função do relacionamento. É claro que tem que haver concessão, mas dentro das concessões tem um limite. Então, você tem que ser sincero com você. Qual que é o seu objetivo de vida? O que você quer? E como que você pode fazer junto com a outra pessoa para que vocês caminhem dentro de um rumo mais ou menos paralelo, vamos dizer assim. A pessoa tem que ter individualidade, tem que ter o espaço dela, você tem que ter o seu espaço dentro de algumas escolhas e ver se vocês estão querendo ir realmente para o mesmo caminho. O problema é quando a pessoa faz concessão para algo que não é a direção que ela quer da vida dela. Isso vai dar problema na frente. Bom, então, além das fontes de energia imanente, é importante observar a qualidade das energias conscienciais, e aí ela vai variar, não só dependendo das pessoas, mas dependendo daquele momento ao longo do tempo, porque tem períodos em que as energias estão melhores, tem períodos que as energias estão mais complicadas, mas isso também vai interferir no ambiente da casa. Eu acho interessante que esses tempos nós estávamos vendo aí um filme desses de investigação e já tem grupos especializados que quando entram num local, numa casa abandonada, ou num local que eles acham que tinha alguém, estão investigando algum caso, alguma situação, pelas características do local, eles já conseguem mapear o perfil psicológico dos habitantes. Então, eu acho interessante observar isso, que além da percepção energética, o próprio ambiente nos sinaliza. A gente entrando em casa, a gente já consegue sinalizar como é que é o padrão daquele ambiente. Nós podemos observar, por exemplo, quando nós vamos na casa de alguém e depois essa casa muda de dono e outra pessoa adentra, outro grupo familiar adentra, depois de meio ano aquele ambiente já está diferente, completamente diferente, mesmo sendo a mesma estrutura. Então é importante que nós consigamos fazer um diagnóstico da nossa própria casa. Então, chegando em casa e olhando o que eu diria, mesmo sem ter um conhecimento aprofundado, mas o que eu estou sinalizando com o ambiente da minha casa? Bom, a qualidade das relações também é muito importante dentro desse conjunto. E aí nós listamos aqui algumas oportunidades de desenvolvimento, considerando então a holossomática, a questão do corpo físico, emocional, mental e energossomático. Dentro dessa qualidade das relações, é interessante a gente observar o nome de admiração, discordância, né? Eu acho que ele é que vai ajudar muito dentro dessa qualidade das relações. Posso discordar, mas o mínimo que eu tenho que fazer é tratar com respeito àquela pessoa com a qual eu estou discordando de alguma coisa. E, às vezes, até por falta de habilidade emocional, o discordar tem que vir junto da raiva, ou tem que vir junto de uma grosseria. Isso é baixo entendimento desse binômio de admiração e discordância, e isso é baixo entendimento da própria emocionalidade. Então, é possível, sim, discordar e manter o afeto positivo pela outra pessoa. Isso tem a ver com a qualidade das relações que são instituídas dentro daquele ambiente, né? Então, assim, nós elencamos alguns itens e até as pessoas estão convidadas a nos ajudarem a complementar. Um
ponto, condições de segurança do local. Como é que são as condições de segurança do bairro, do prédio, do condomínio, da casa onde se reside, onde aquela família está. Então, aquela família está segura ou insegura dentro da situação, não só a segurança de uma invasão, de algo assim, mas também a questão de segurança em relação à prevenção de incêndios, em relação à prevenção de acidentes. Passa linhão de energia próximo. Então, assim, segurança olhando de um aspecto mais amplo, né? Então, por exemplo, uma casa de uma pessoa idosa tem que ter um quarto, banheiro, tem que ter as barras de segurança, tem que tirar os tapetinhos que escorregam. Então, tem uma série de itens de segurança que nós temos que analisar, considerando as pessoas que ali habitam. Outra questão, atividades físicas. Às vezes, claro, o apartamento não vai ter condições para isso. Tem gente que tem lá as barrinhas, faz algum exercício em casa. Mas as pessoas que ali estão são sedentárias ou costumam ter um cuidado físico maior. Então, tem já essa questão da atividade física. Se a casa ou condomínio propicia, dá para fazer caminhada? Dá para andar de bicicleta? Tem condomínios que tem parquinho, a criança vai e brinca. Tem esse desenvolvimento da atividade física. Né? Também é algo que a gente considera que é importante. Se tiver, melhor. Tá? Às vezes esses condomínios, tem alguns condomínios de prédios grandes, que as pessoas têm espaço para caminhar, né, arborizado, isso é muito bom. Então, até é importante na escolha do ambiente para se viver. A alimentação daquele ambiente, então, quanto que a família ela tem ali um padrão alimentar minimamente bom e saudável, isso também vai acabar interferindo dentro do conjunto. As manifestações de afeto, então, por exemplo, se pode abraçar livremente na casa, ou as pessoas são mais travadas? Né? Se pode fazer, como a gente costuma fazer, o abraço de família, né? A gente abraça os 4 juntos, né? Com bastante frequência. As crianças pedem até o abraço de família. Sanduíche, a gente faz também com recheio, então deita por baixo. Eles que começaram, vamos fazer sanduíche, daí vai um por baixo, daí vai os dois, geralmente recheio, né? Outro por cima brincando. O que é isso? É o contato físico junto com o desenvolvimento emocional, da questão do afeto. Porque isso nós vemos, é super importante, não só para eles, para nós. Isso faz também. parte. E se você observar, por exemplo, desde dos bichos, você pega o leão lá na savana, né? Tem aquele monte de leão, aí tem um leãozinho pulando, dando um monte de a orelha do pai, da mãe, pra lá e pra cá. Isso faz parte, gente. Então, assim, não adianta, assim, só porque eu sou conscienciólogo, não, então agora a nossa relação aqui vai ser só mental-somática. Na minha opinião, isso é um erro, né? A gente tem que ter espaço para as manifestações somáticas, né? Atividade física, o aspecto da psicossomática, né? Esse afeto, essa troca, o abraço. Isso é importante dentro da família. Então, também é um ponto assim, que nós procuramos desenvolver bastante. Ambientes e oportunidades de convivência. Então, nós procuramos também criar espaço em casa para convivência coletiva e não para isolamento. Então, nós evitamos aquele negócio de cada um fica no seu quarto fazendo as suas coisas e a gente tem um ambiente integrado de sala, cozinha e TV, quando é o caso, em que todo mundo interage. Tá? E nós vemos que essa questão da convivência faz toda a diferença, porque o isolamento, se não é aquela situação que nós sabemos que acontece em muitas famílias, que são pessoas embaixo do mesmo teto, sozinhas. Né? Então, cada um no seu quarto. Então, tem horário para ligar a TV, só tem TV na sala, tem TV no nosso quarto, mas que raramente é utilizada. Né? A Alice, que já tem tablet, é um ponto, né, que a gente sempre tem que... Recolhe o tablet, ela tem período para utilizar aquele tablet ao longo do dia, que é o período da tela, né? Depois nós vamos falar depois também dos perigos do risco. Isso. Então, assim, tem que ficar de olho em todos esses pontos,
né? Para permitir o ambiente e a oportunidade de convivência. Abertismo interconsciencial, que é o que nós falamos agora há pouco, de falar o que tem que ser falado, das pessoas não terem medo de se manifestar. E aí vem uma questão muito importante, que é a liberdade, o respeito, inclusive as escolhas das crianças, claro que com a nossa avaliação. Supervisão, né? não adianta. A responsabilidade é dos pais. É dos pais. E a questão do livre-arbítrio, ela vai conseguindo aos pouquinhos, vai aumentando. A partir do momento que você observa que ela já é capaz de tomar uma determinada decisão, ok. Né? Então, do ponto de vista prático, nem sempre a nossa filha usa roupa que às vezes a Cecília dá ideia, que às vezes eu falo, não, eu quero ir com essa roupa, pronto, acabou. Ok. Faz parte, Aí depois tem que fazer passa escolhas, calor né? ou passa frio, aí claro, eu paro e pergunto, e aí, o que você acha? Mas eu pergunto para ela, o que você avalia da tua escolha? Aí ela, mãe, tinha razão. E aí eu digo, filha, não é questão que a mamãe vai ter sempre razão, eu faço questão de dizer, eu erro também, mas eu tenho bem mais experiência, então tenta aprender com o que for bom da mamãe. E às vezes ela fala também, não, foi tudo bem. Foi tudo bem. Então, Ótimo. assim, ela também vai. Nós queremos que eles façam as experiências deles também, mas isso, claro, que vai aos pouquinhos com a idade. A Adriana interagiu de novo e perguntou: quando a família é bacana, mas mora numa favela violenta porque não tem recurso de viver em ambiente melhor? Essa é uma situação bem crítica, acho super válida a sua pergunta. E eu acho que o ideal seria que todas as pessoas tivessem condições de ter uma habitação, uma casa, um local bom, seguro, com boas condições, como eu falei, de ar, de árvores perto. Mas esse é um... Se ela não tem, vamos à prática ali, né? A situação que ela se encontra, né? Então, primeiro é blindar aquela família de interferências, daquele ambiente, de possíveis interferências negativas. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? E como que ela vai blindar essa família, né? Eu vejo a partir dessa interação, do diálogo, da amizade desenvolvida, do amor ali dentro da família, sabe? Explicando qual o ambiente que ela se encontra e quais são os perigos que existem ali naquele ambiente. Então, tem que dar a real para aquela família. Não adianta falar, nós somos a melhor família do mundo, quando acabou, o mundo é lindo e maravilhoso. Não é. E tem que explicar, tem que mostrar quais são os riscos daquele ambiente. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que essa família deveria fazer com os filhos. Segunda coisa, procurar criar meios, forma de sair desse ambiente. Eu sei que é difícil, que a vida não é fácil, mas com o tempo, com dedicação, a pessoa pode conseguir meios para sair daquele ambiente. Se for o caso, até se muda de cidade, se for mais fácil. Entende? Por exemplo, Rio de Janeiro é uma cidade muito cara. Às vezes a pessoa está ali numa favela, dentro de um ambiente que é difícil, né? Ela não tem condições para ir para um bairro, ou então tem que ser muito periferia, mas aí tem dificuldade de transporte para poder ir para o trabalho ou para outros lugares. Então, às vezes, o melhor é o quê? Sai, vai para outra cidade, se conseguir, entendeu? Mas ela tem que estudar a condição dela, o que ela consegue. As fontes de subsistência. Tudo, estuda, em todos os sentidos, né? Mas o quanto antes deixar aquele ambiente. Em relação à blindagem energética, nós vamos ensinar no final, hoje, sobre essa questão da blindagem energética de ambientes, tá? Nós vamos dar uma explicação para a pessoa depois fazer a experiência, quem quiser fazer a experiência no seu ambiente. Bom, aqui nós colocamos também a questão de ter ambiente de estudo. Então, claro, nem todo mundo vai ter uma peça para fazer um escritório, uma biblioteca em casa, que seria, digamos, o que é o ideal, top. Ter um escritório, uma biblioteca em casa. Não é possível. Tem algum cantinho, algum local na sala, onde eu posso criar um ambiente para que toda a família possa sentar, estudar, fazer seus trabalhos, ter ali os livros perto, folha, papel, caneta.
Então, ter esse clima, digamos assim, interno otimizado para isso. E ambiente para as práticas energéticas, novamente, ideal. Ter um quarto de TENEPS, né, da tarefa energética pessoal, ter um quarto para fazer os trabalhos energéticos. Não é possível. Como é que eu posso fazer com que eu tenha algum local, né, uma cadeira, um quarto, um local que seja um cantinho, não precisa ser uma peça, mas um cantinho em que ali eu tenho uma otimização energética para poder trabalhar as energias. Além da questão das práticas energéticas, se tiver a possibilidade de botar um pé na grama, de respirar o ar puro, de ter aquele contato com as bioenergias, digamos, mais imanentes, excelente. Bom, e o que nós colocamos aqui como uma proposta, né? Aqui seria até uma frase, nos poderia ser dado empática, nos poderia ser dado destaque, foi no erro aqui, casa, local de recomposição holossomática. Que lugar que você entra, daqui a pouco você está bem. Chega às vezes a rua carregado. Né? Veio de um dia de trabalho, exausto, cansado, né? Às vezes com uma carga de energia, alguma coisa, você entra naquele ambiente, aquele ambiente te ajuda a refazer, faz bem. Se isso não está acontecendo, é porque precisa trabalhar, então, a questão de blindagem, da qualidade das relações, a qualidade dos pensamentos, precisa trabalhar o ambiente familiar mais sério. Porque nós vemos, por esses anos aí de experiência, de estudo, que o padrão é para ser que a nossa casa seja esse ambiente, que eu chego e recomponho, fico melhor. Tá? Tem gente, a gente sabe, tem gente que foge da própria casa, né? Só vai no último horário para dormir e acordar o mais rápido possível, né? Então, tem que avaliar o que ela precisa modificar dentro daquele ambiente para que fique agradável para ela. A Michele perguntou, falando em TENEPS, quanto tempo depois do nascimento do filho vocês recomendam voltar a fazer TENEPS? Eu acho que aí é de caso a caso, dependendo do contexto de vida e dependendo também do bebê e da condição do bebê e do descanso da mãe, do sono da mãe. Enquanto a gente está com muita demanda com a criança, eu falo isso assim, porque agora o Bruno está com 2 anos e 9 meses, ele recentemente operou adenoide, precisou fazer adenoide de amígdalas, isso está até agora requereu muita atenção e agora ainda está requerendo, porque está na fase de recuperação, isso tudo vai tomando todo uma movimentação muito grande. Ainda no meu caso, eu trabalho, eu terminei meu doutorado com o Bruno bebê, então, assim, um conjunto de atribulações que a gente está fazendo de tudo para dar conta da vida. Eu vejo que a TENEPS é aquele momento quando a gente já está dando conta da vida e a gente vai fazer algo a mais. Enquanto a atribulação para dar conta, digamos, daquele grupo e de si mesma é muito grande, fica difícil de fazer esse trabalho. Então, eu acho que não tem uma resposta. É difícil falar em tempo, mas dentro dessa cronologia que a Cecília trouxe, eu concordo com ela, eu acho que pelo menos uns 2 anos a mãe deveria parar, pensar bem se ela conseguiu atingir essas condições. Então, assim, vamos pensar menos em tempo e mais em condições. Mas antes de 2 anos é difícil de conseguir. Mas se ela conseguiu arrumar a vida toda dela, está tudo ok, tudo tranquilo, vai em frente. Tem disponibilidade de tempo, se a criança já está indo na escola, tem aquele horário disponível, ótimo. Então, assim... Às vezes já percebeu, os amparadores estão ali, estão querendo trabalhar, já estão dando alguns sinais para a pessoa, vai em frente, entendeu? Mas certifique-se, né, de que você está atendendo a todas essas condições da intrafisicalidade, do bebê, da necessidade, porque o que não pode é acontecer durante o período que você está fazendo a TENEPS, o bebê chora e você tem que parar para atender a TENEPS. Se isso tiver que acontecer, você está lascado. Vai ser dia 2, vamos em cima do teu bebê
você não possa executar realizar a sua TENEPS. E aí entra numa espiral negativa e que acaba interferindo na própria criança. Então, assim, é aquela situação, o quanto que se sente que, opa, estou dando conta de mim e do meu grupo e da minha casa, a coisa está bem. Então, agora eu vou, digamos, para a TENEPS. Senão fica uma questão de vulnerabilidade muito grande. Bom, mas então, recomposição holossomática, isso aqui é bem importante, tá? Se alguém não sente isso em casa, para analisar. Bom, aqui nós colocamos alguns desafios que nós estamos percebendo ultimamente, e já de um bom tempo. Um, que nós chamamos aqui, entre aspas, não temos um nome ainda definido, que é a hipnose da tela. Né? Então, aquele ambiente de convívio familiar, se liga a televisão e pá! Aí um olha a TV, o outro pega o celular, o outro pega o tablet, daqui a pouco se passam 2 horas e vai todo mundo dormir. Interação, convivência, conversa. Então, assim, eu falo hipnose porque eu percebo às vezes isso, essa tendência. E a pessoa fica ali e assim, e o tempo passa e a pessoa fica ali hipnotizada, sem consciência do que está acontecendo. Existe um estudo, um termo que está sendo utilizado também, que é roubo cognitivo, que a tela produz. Só rapidamente, fizeram um experimento de alunos realizando prova com o celular em 3 posições. Primeiro, sem celular nenhum, com o celular virado para baixo e com o celular virado para cima, que ele conseguia ver quando chegava uma mensagem, alguma coisa. E aí, foram avaliar as provas desses grupos, né? Quem foi pior? Tela para cima. Por quê? A pessoa, ao invés de estar focada o tempo todo para realizar ali a prova, daqui a pouco ele parava, olhava para o lado, parava, olhava para o lado. Tela para baixo, ele não conseguia ver a mensagem, mas às vezes ouvia que a mensagem tinha chegado. Era uma segunda situação pior. E quem foi melhor? Quem não tinha tela nenhuma. Ou seja, ele não tinha com o que se preocupar, além de realizar aquela prova. Então, isso mostra claramente, o termo que a expressão utilizada, roubo cognitivo. E é o que acontece nas interrelações. É o roubo da convivência. Do tempo de convivência. Então, é interessante a gente observar isso, né? Como é que está essa interação? É só tela, é só comentar o capítulo da novela, ou do Game of Thrones, ou qual for o seriado que você esteja vendo? Esse é o nível de interação que você está querendo? Ou você está querendo aprofundar, de fato, o que um está sentindo, o que o outro está percebendo, para onde, o que a gente está fazendo na relação? Esses tempos nós soubemos, né, no caso que os pais souberam que a criança ia reprovar de ano no final do ano. Aí eu disse, mas como assim? A coisa já foi caminhando o ano todo, os pais só souberam no final do ano? E até então achava que estava mais ou menos bem. Achavam que estava tudo bem. Então, qual o nível de convivência, de comunicação que existe dentro da família para chegar a esse ponto? Então, provavelmente isso tem a ver com esse momento que a gente vive, dessa hipnose da tela, que às vezes nós estamos juntos, isolados. Então, esse é um ponto que nós queremos destacar. Não queremos criar as crianças longe disso. Eles têm esse acesso, tá, a ver, não o próprio, né? A Alice tem várias amigas que já têm celular, amigos ela não tem. Mas ela pega, ela consulta, até porque a agenda virtual da escola é pelo celular, as tarefas estão no celular, a tarefa do inglês ela manda a mensagem de voz pelo celular. Então, assim, isso faz parte, a tecnologia é boa. Só que o nosso desafio, por isso nós botamos o nosso desafio é conseguir ver como regular isso de forma que seja bom e não comece a ficar ruim em outros vários aspectos. É neutra, né? Ela é neutra. Ela é neutra, mas a gente tem que saber observar como utilizar o que ela traz de bom e minimizar quais são os desafios, né? O que ela traz de ruim, né? Esse é o famoso, né? A hora que acontece essa relação na tela, é o juntos e shallow, né? esse é o juntos e shallow, né? Ou seja, uma relação rasa. Rasa, né? Não é fácil.
far, porque a música é far from the shallow, longe do raso, mas é o juntos e shallow é juntos e raso, que é a piada que se tem da música agora. Então, nesse caso da tela, foi ótima a brincadeira. Eu só queria, tô lembrando aqui, né, que tipo assim, meu filho tem 21 anos. Certo. E ele senta na mesa para comer com a gente, ele tá o tempo todo no celular. Aí o pai dele pede para ele deixar o celular de lado. Ele resmunga e continua no celular. Eu peço. Então a gente vê que assim, também tem, assim, a gente tenta de alguma forma, né? Vocês já conversaram, não só pedir para largar, mas sentar e ter uma conversa sobre isso? Já. E que, na hora que você conversa, qual que é a posição dele? Aí ele fala que ele não está conversando, que ele está só vendo as imagens. Ele tem sempre uma desculpa. Até que, assim, já gerou discussões, né? O pai dele pegar o celular e não entregar naquele momento. E é complicado, né? Porque, né, a gente tenta passar, né, as coisas, né, que devem ser passadas, mas a gente vê que, principalmente, né, tipo, a idade adolescente já tem uma idade assim, né? O ponto maior é esse, já está numa idade mais avançada, é mais difícil esse tipo de condição. E às vezes, se eu estou fazendo alguma coisa, às vezes eu olho para o celular dele e nem consigo ler o que está escrito, ele pergunta o que eu quero. Mas isso vai acontecer sempre. É óbvio, isso vai acontecer. O filho sempre vai ter muitas coisas ali, segredos. Isso sempre vai E acontecer. ele assim, uma coisa que eu percebi, assim, eu falei para ele está muito no celular. Sabe, é aquela coisa que não desgruda do celular. Não sei, talvez também seja por causa da namorada, né? Não sei. É uma fase que... E eles, eu sinto assim também que eles se isolam. Quando a gente começa a falar de alguma coisa, eles se isolam, não quer saber. Então ele tá assim, tem um mundinho dele ali, dele, da namorada dele, e tá tudo ok, tudo bem, né? Aí quando a gente vai falar que né, a gente está buscando coisas melhores para ele, a gente se esforça para ele dar continuidade na faculdade dele, para ele se esforçar nos estudos, a gente vai colocando o que também a gente está fazendo por ele, né? Sim. E a gente vê assim que lá em casa, a Melissa ganhou um celular muito cedo, ganhou da madrinha dela. E isso gerou uma série de problemas para nós. Só que chegou um momento que a gente não tinha mais como tirar esse celular dela. Aí, por sorte, esse celular quebrou e a gente nunca mais deu. Agora o celular das duas estão quebrados. A Melissa pegou gosto pela leitura e a Marcela foi arrumar o que fazer. Então, assim, ó. Ótimo. E foi a melhor coisa. O dele estragou, ele pegou o da Lara. Porque o da Lara do pai dela, que é um que é só assim, tem poucas coisas. Então, ele foi a sorte. Muito bem, então, da Melissa quebrou mas e pegou aí da Marcela. A Marcela estragou. Agora não tem mais nenhum para pegar. Já é o segundo celular que vai dar para ele, que ele estraga, mas ele dessa vez não vai dar mais. Agora ele vai ficar um tempo sem celular. Mas ele pegou bem o dele, porque a Lara quase não usa, né? Lara, assim, alguma coisa assim. Tem as amizades dela na escola, que ela tem as meninas, mas assim, ela usa pouco. Aí ele está usando o celular da Lara. Mas olha só, tenta compactuar com ele, né, estabelecer alguns limites dessa utilização. Da convivência familiar. E dentro da convivência familiar. Mas essa conversa, é o que a Cecília estava falando, ser uma conversa de adulto para adulto. Até mais porque ele já tem 21 anos. Né? Então, assim, tem que ser uma conversa de adulto para adulto. De explicar, olha só, mas e a nossa interação? O que você acha? Pode melhorar? O que você quer fazer com isso daí? Como é que você vê isso daí? Vai jogando para ele e vê qual o tipo de resposta que vem. Então, no início, para quem não está acostumado, incomoda, é chato. Puxa, mas eu vou ter que falar para minha mãe como é que está a minha vida. Eu não fui acostumado a fazer isso. Vou ter que ter um diálogo mais profundo, saindo do bom dia, boa tarde. Vou ter que sair do jogo do, sei lá, do time tal com o time tal.
Você viu, hoje jogou o Atlético e o Curitiba, o Flamengo e o Palmeiras, vai jogar agora, não sei o quê. Sabe? Tem famílias que o nível de interação é essa. E é chato falar, como é que você está? Eu tenho que olhar para dentro primeiro para responder. Ou então é sempre, está tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem, pai. Tudo bem, mãe. Tudo bem. Alice, todo dia, como é que foi na escola? Tudo bem? Tudo bem. Aí eu já começo. Mas e aí, teve matéria nova? E aí não sei o quê. E começa a fazer tanta pergunta até que ela tem que começar a responder. Mas para aprofundar, porque assim, se a gente vai perdendo esse conhecimento do cotidiano, depois a gente não tem mais assunto para conversar, porque nós não acompanhamos, entende? Então, ter o dia a dia é o que a gente vai... Daí no outro dia, e aquela tua amiga que o avô estava passando mal e ela foi para Cascavel, como é que tá? Ah, aconteceu... Entende? A gente começa a ir acompanhando o que vai acontecendo. E quando é o contrário? Tipo, Sentido. O pai e a mãe ficam no Ah. celular. Também acontece. Ah, e aí, como foi seu dia? Hã? Pô, e aí? Isso. então, Quem foi? Isso. Hã? isso, Meia hora depois, vocês podem já não tem mais coisa pra falar. isso às vezes pode acontecer, mas cabe também, se é o filho ou filha que está fazendo esse tipo de comentário, chamar a atenção do pai e da mãe, chamar a atenção no sentido assim, pai, mãe, olha, eu quero conversar. Explica aí. Vamos sentar aqui, ó. Larga as coisas um pouco. Me dá atenção também. Isso pode acontecer. Eu acho que o filho também pode fazer isso. Entendeu? Às vezes acontece, por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa, a minha filha chega e fala assim, pai, vem aqui. Me dá um abraço, eu quero conversar, eu quero isso. Às vezes a Cecília está dando aula à noite, né? Eu estou com ela lá. E às vezes ela me chama. Quando ela me chama, eu falo, peraí, deixa eu dar atenção. E obviamente, a gente está falando isso aqui, mas eu não sou perfeito. Então, por exemplo, às vezes eu fico no celular também, às vezes ela já me deu bronca, né? Pai, você está falando que eu estou no tablet, não sei o quê, mas olha aí você aí no celular, né? Aí, ih, filha, putz, é verdade, né? Então deixa eu guardar aqui meu celular, tá? Vamos lá. Faz parte da vida. Não é só de cima para baixo, dentro de uma relação pai ou mãe para os filhos. A partir do momento que eles vão crescendo, quanto mais lúcidos eles estão ficando, mais essa interação, inter-relação de ajuda, ela vai acontecendo. Então as crianças também vão mostrando onde a gente é incoerente. Mas você não falou que era para fazer isso? Está fazendo isso daqui? É verdade, puxa vida, né? Então vamos ajustar. Faz parte. E eles chamam a atenção mesmo, né? A Alice já está na idade que ela quer coerência. Isso é ótimo. Eu acho ótimo. Sim. Aí, às vezes, por exemplo, ela vai e grita, fala alto. Não, grita. Tudo dela. Você também gritou. Aí eu, é mesmo, há pouco tempo. Então, assim, é interessante porque... E eu, pelo menos, assim, eu levo para o lado... Pô, legal. Dá uma pesquisa mesmo. Até assim... Eu me desculpo sinceramente com facilidade, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me ajuda também. Não tem aquele negócio do orgulho de, então eu vou insistir no erro. Eu tenho um traço meu que eu me dou conta e já me desculpo. Então, é mais fácil de superar. Tipo, eu estou pensando aqui comigo, né? Tipo assim, eu não estou vendo uma forma de chegar no meu filho com palavras. Eu tô, assim, eu acho que eu tô chegando nele mais com exemplos, né? Porque esses dias chegou e me falou assim, mãe, como que você consegue, eu comecei com essa internet, 10 às 4. Como que você está conseguindo levantar tão cedo e dar conta e estudar? Aí eu falei para ele, filho, eu tenho que levantar cedo, fazer internet. Aí, os dias que eu não estou trabalhando, eu levanto cedo para me estudar porque eu estou querendo alguma coisa, estou buscando alguma coisa, eu tenho um objetivo.
Ele falou, mãe, porque eu quero acordar cedo, quero para mim aproveitar mais meu dia. Eu acho que ele está dando para ele fazer o que ele quer durante o dia dele. E ele diz que quando ele acorda cedo, ele acorda mal-humorado. Realmente, ele é muito mal-humorado de manhã. Então, assim, eu estou pensando, assim, que conversando com a conversa, ele está muito fechado. Então, ele quase não se nada com a gente, ele conversa muito pouco. Se a gente procura um diálogo, ele estuda o quê? Ele está fazendo nutrição. Nutrição. Porque um ponto, né, às vezes, que pode ajudar, cada pessoa tem uma forma de acessar. Mas é fazer uma pesquisa sobre as doenças vinculadas, já tem várias doenças psicológicas vinculadas ao uso da tecnologia. Fazer uma pesquisa na internet de artigos sobre essas doenças, sobre essa questão do mau uso da tela, da tecnologia, o que isso está gerando nessas novas gerações. Essa pesquisa que ele mencionou, do roubo cognitivo, do isolamento, já tem muitas reportagens. Ele tem de fazer uma produção disso tudo e dá para ele. Entende? Porque às vezes ele vai por outro canal, sabe? Uma coisa que eu acho que pode dar ideia para ele é o seguinte: ele está fazendo nutrição e tem a ver com o aspecto da saúde. Sim. Então, procura chamar a atenção dele, né, para tudo aquilo que está relacionado à saúde. Às vezes, esse é o gancho para ele. Então, assim, porque ele sabe que a nutrição é um aspecto da saúde do ser humano, mas não é o único fator. Ele, enquanto profissional da área de saúde, quanto mais coisas ele conhecer, quanto mais ele der exemplo ele mesmo, melhor profissional ele será. Como é que está a carga horária de sono, como é que está a interação, como é que está a saúde emocional dele, como é que ele lida com isso, com as próprias emoções. Tudo é nutrição. Acho que é uma boa. Ele falou que não estava conseguindo dormir. Eu falei assim, mas por que você não vai conseguir dormir? Você tem que ter uma causa, né? Você não está com o celular. Porque ele está com o celular até muito tarde da noite. Pois é. Isso é outra coisa. Sono, toma café para ficar... Ó, tá vendo? Então, eu acho que essa é uma dica boa da área, essa questão de puxar pela saúde e com artigos, com informações, entende? Para ele mesmo se dar conta. Eu acho que é uma saída. Bom, outra questão importante aqui, educação ou reeducação versus repressão ou omissão. Isso aqui nós vamos fazendo um balanço o tempo todo, a gente conversa quase diariamente sobre isso. Então, o que nós pensamos? Dentro do que nós damos conta de fazer, no máximo possível, nós vamos educar para evitar ter que reeducar. Então, assim, nós procuramos cuidar dentro do que a gente dá conta, de uma alimentação saudável, de rotinas boas para as crianças, de rotinas de estudo. A gente tenta educá-los, digamos assim. O que a gente não dá conta de fazer, nós vamos tentar ajudar reeducando, o que nós dermos conta. E também dentro dos aspectos conscienciais que são muito Tem coisas pessoais. que São os nossos coisas filhos já que são- trazem. Nós percebemos Entendi. muito aspectos que são... isso já dá para discernir, quem é pai e mãe sabe. Tem aspectos que nós percebemos que são do meio e tem aspectos que nós percebemos que são deles. Dentro desses aspectos deles, nós sempre vamos trocando ideias para ver como nós podemos ajudá-los. Por exemplo, tem essa tendência aqui, então aqui a gente vai fazer de tudo para o quanto antes, aquela coisa quanto menor, melhor, o quanto antes a gente conseguir ajudar. Bom, então aí é educação ou reeducação, tá? Eu quero, falando aí de nutrição, alimentação, por exemplo, você já começa a alimentação ruim de novinho, o que vai acontecer? Daí já vai ter que ir para a reeducação. Né? Então, assim, dentro do possível, a gente sempre tenta ir para o menos, digamos assim, que vai gerar menos ônus, né? Para a pessoa e para nós. Mas o que nós evitamos? Que em último caso se recorre à repressão, omissão nós evitamos sempre, né? Então, deixa rolar. A gente vê, por exemplo, assim, muitos pais preferem, deixa como tá, porque aí, né? Cresce sozinho, se educa sozinho.
Aí é omissão. Acho que nesse ponto a gente não tem essa Estamos tendência. tentando fazer Estamos força, tentando, né? né? Assim, mas não é uma tendência nossa omissão. Eu acho que às vezes a gente até tem que cuidar para não ficar demais. Mas assim, o que é a questão da repressão? A repressão é tolher também as tendências no nível que vai, digamos, contra a autonomia e a manifestação da identidade consciencial. Então, nós volta e meia pensamos assim, mas será que a gente não está reprimindo essa tendência? Não, mas assim, então como é que a gente pode fazer a criança pensar e educar, né? Ou reeducar aquela tendência? Mas às vezes precisa de um castigo, por exemplo, que é uma repressão, né? Precisa, riscou a parede uma vez, ó, não é para riscar a parede, é riscar no papel. Foi lá e riscou a segunda, é no papel, tá aqui o papel, não é para fazer. Vai lá e olha E dá um risquinho. e dá um risquinho, tipo, tá testando, isso faz parte, né? Aí, 2 minutos olhando no cantinho lá, olhando para a parede, castigo. Né? A gente tem que fazer. Isso aí é raro, felizmente, mas aconteceu. Fica lá, chorando. O que acontece? É uma repressão, mas aí é uma repressão, digamos, como um último recurso para a criança parar e pensar. Lá em casa a gente não bate, né? Então não tem tem toda essa discussão aí, nós aderimos à não violência. Né? Mas eventualmente esses castiguinhos, digamos assim, de por exemplo, ficar no cantinho de pensamento, alguma coisa assim, a gente já fez. Né? Mas então, assim, repressão, digamos, no último caso, omissão, se possível, nunca, e educação. Vai daria para fazer o que você tentar, dentro do possível, educar. Quando necessário, reeducar. E no último caso, reprimir. Se possível, se omitir nunca. Pelo menos omissão no caso deficitária, né? Que é essa que nós estamos tratando. Queria até completar. Um outro ponto aqui que nós colocamos é a confiança. Nós vemos que é um erro muito grande também dentro do ambiente familiar, quando não se tem ambiente de confiança e muitas vezes estabelecido pelos próprios pais, por exemplo, fazendo ameaças infundadas. Então, convidaram lá o coleguinha para almoçar na casa. Né? Situações que eu já vi. A coleguinha vai almoçar na casa, tá ali, tá tudo certo, combinado com os pais do coleguinha, a criança começa a fazer uma birra. Se você não parar, eu vou mandar seu colega embora. Não vai mais almoçar aqui. Aí eu parei e perguntei, você vai fazer isso mesmo? Isso é um grande erro, porque a criança começa a perceber que aquilo são ameaças e coações infundadas e vai quebrando a confiança na comunicação. No fundo, a criança entende o quê? Eu não posso confiar muito no meu pai ou na minha mãe. A tradução, no final das contas. Porque eu não sei o que, se ele fala, vai acontecer ou não vai acontecer. Então, assim, procure cumprir ao máximo aquilo que você falar para ele. Tem que pensar primeiro antes de falar. Mas aquilo que você falar para o seu filho, procure cumprir ao máximo. E se não cumprir por algum motivo, explique bem para o seu filho ou filha por que você não cumpriu. Isso vale até às vezes para um presente, para uma coisa boa, não é só para algum castigo, né? Olha, filho, você vai fazer isso, eu vou te dar no seu aniversário eu vou te dar uma bicicleta. Tá? Não precisa nem ser em função de tarefa, seja lá do que for. Se você não conseguiu por algum motivo, seja mais explícito para o seu filho, mais verdadeiro, direto. Filho, olha, não deu dinheiro, achei que ia receber um dinheiro que ia dar para comprar sua bicicleta, não deu. Ou então, não tinha na loja sua bicicleta, mas não cria historinha do seu filho. Outra coisa que algumas pessoas, quando viram o jeito da gente, desde a Alice pequenininha, estavam falando na hora que a gente ia sair para trabalhar, se a gente inventava uma história para Alice. Né? Mamãe vai ali aquela história já... Isso. Não, eu falava, mamãe está indo trabalhar, quando eu voltar você vai estar dormindo, mas eu dou aula à noite, né? Mas eu vou lá no seu quarto te ver, te dar um beijinho bem levinho que você não vai sentir. Às vezes no horário do almoço, eu acordava cedo, já ia trabalhar, ela estava dormindo, mas no horário do almoço ela estava acordada, e ela, pai, fica aqui comigo, vamos brincar, vamos fazer qualquer coisa. Filha, papai
precisa trabalhar. Quando for à tardinha, daqui a 4 horas, o papai vai voltar. Olha, vai dar o relógio ali, mostrava para ela, né? O papai vai voltar e aí a gente vai brincar. Combinado? Combinado. Ou, por exemplo, eu precisava fazer um exame de sangue. Né? Ai, mãe, vai doer? Vai, um piquezinho, como se fosse um mosquito, assim. Mas um mosquito grande, dá um pique, passou. E aí, quando estiver saindo sangue, já não dói mais. Olha, gente, sem brincadeira, fiasco nunca tive. O pessoal diz, nossa, que bacana. Não, a moça que tira sangue da Alice, do Bruno, né, assim, no laboratório, quando você já conhece os dois, né? Você, vocês são tranquilos, né? Então, por quê? É verdade. Porque ele já sabe o que vai acontecer. Então, quanto menos criar uma fantasia em cima daquilo que não é real, isso vai acabar dificultando a confiança da criança. Ele sempre vai ficar na dúvida. Mas será que ele está falando é verdade ou não é? Porque da outra vez ele disse que não ia doer e doeu. Ou então ele disse que já voltava e não voltou rápido. Ou sempre vai ter alguma coisa. E a criança vai ficar com aquilo guardado. Então, o que nós falamos, as nossas crianças sabem que aquilo vai ser o que a gente vai procurar cumprir. Se a gente vai procurar fazer, né? A gente tenta, né? Então, isso é vínculo. Quando um vai ceder, né? Então, por exemplo, quero comer um picolé. Só vai ganhar um picolé se comer pelo menos isso aqui do prato do almoço. Não ganha. Aí, às vezes, por exemplo, eu vou querer ceder, aí o outro, não. Então, assim, um chama a atenção do outro. O combinado é o combinado. Se não comer aquilo ali, não ganha picolé. E assim, né, cumprindo. Então, a gente fica... E um ajuda o outro nisso daí também, né? Bom, o que tem a ver com duplicidade. Exatamente. Isso tem tudo a ver com o próximo item que nós colocamos, que é um desafio que também a gente percebe bem frequente, que é a questão de lidar com a duplicidade de comando quando é pai e mãe em casa, né? A exceção quando é a mãe que cuida sozinho, o pai. Mas no caso de pai e mãe, duplicidade de comando, por quê? São os dois com o mesmo nível de autoridade. Considerando um casal que é ombro a ombro, não tem um dos dois que manda, né? Então os dois trabalham em dupla, ou a gente botou até em equipe, por exemplo, quando os filhos... Omissos, né? Quando nenhum dos dois é o que quer ser o autoritário e nem omisso, então é duplicidade, são os dois igual para igual. Isso pode dar vazão para jogos de perseguição ou de jogar um contra o outro. Tem casos de filhos que fazem isso, então jogam, o meu pai deixou, a mãe deixa, e começam a jogar um contra o outro, ou os pais começam. Então essa questão da gente estar muito junto, e quando tem algum ponto que um acha uma coisa, esses tempos a Alice pediu algo lá, eu quis, a Alexander não queria, a gente foi, conversou, eu botei os meus argumentos, ele botou entre nós, né? Cada um botou seus argumentos e a gente chegou num consenso. Tá? E foi que sim. Foi que sim. Neste caso. Mas então o que acontece? Aí nós estabelecemos e aí a gente conseguiu fazer uma ação conjunta. Porque se a criança começa a perceber que consegue alguma coisa jogando um contra o outro, aí começa a fragilizar a confiança, né? Então, assim, precisa ter esse trabalho de junto, né? Nós fazemos. E para isso precisa conversar muito. Por isso não pode ter aquele isolamento. Então, é tudo uma sequência, né? Um conjunto. Coloquei ele também em equipe, porque, por exemplo, agora, né? A Alice, ela já ajuda muito com o Bruno, com o pequeno. Então, eu já estou vendo, assim, de dupla, a gente já está passando a ser uma equipe. Porque, às vezes, que nem aqui, ó, ajuda nisso, filha, cuida ali, mamãe vai tomar banho, tu fica com ele, tu, sabe? Então, até vou dizer que já é bem mais fácil, né? Porque ela já assume isso, então ela já está entendendo, já está entrando naquele ritmo de trabalho coletivo, né, dentro de casa. Vamos descarregar o carro, todo mundo vai descarregar junto. Né? Até o Bruno já sabe, ele vai lá pequenininho,
Nem que Também seja uma quero sacolinha, uma sacolinha de a gente pão. dá para ele, A gente dá para ele levar. e aí ele vai e leva. Descarregar. Mas por quê? Porque ele faz parte da família, Faz ele parte. também tem responsabilidade, tem tarefas dentro da família, mesmo tendo 2 anos. Então é legal, e a gente vê que eu percebo o quanto ele gosta disso também. Ela também, ela já está acostumada. Bom, outra questão. Ela já está na fase que tem que chamar às vezes. Que tem que né? chamar, volta aqui para ajudar. Volta aqui para ajudar. Você faz parte dessa família igual, também tem Ainda tem responsabilidade coisa para igual. descarregar. Faz parte, mas o papel de pai e mãe. É isso. Bom, aqui eu coloquei também o convívio intergeracional, que tem 1 ano que nós estamos ainda passando por uma nova experiência e que está sendo interessante, que é o meu sogro, ele está morando conosco. Né? Então, ele já está com 83 praticamente, vai fazer 83 anos. Faz 83. E então, nós temos uma estrutura que é muito boa, propícia, né, para estudo, e nós estamos também aprendendo a vivenciar, digamos assim, toda a experiência que é ter esse convívio, por exemplo, entre as gerações. Né? E tem um lado muito bacana, muito bom, que nós vemos o quanto é interessante para a pessoa idosa o convívio com a criança pequena e a criança pequena com a pessoa idosa. Então, esse é um lado assim, muito bacana. Então, por exemplo, ele sai para passear com o Bruno de manhã, ele mostra o formigueiro, ele mostra os cachorros, enfim, eles têm todo um contato, né, que é bem interessante da gente observar, mas não deixa de ser uma situação também desafiadora. Né? Porque dentro do ambiente familiar é mais uma consciência que está pensionizando e não necessariamente alinhada. Já vem com todos os vícios de pensamento, com toda uma bagagem, né, da vida dele, né, que não são necessariamente iguais aos nossos. Então, são, mais uma vez, oportunidades e desafios. Tem coisas que são boas e tem coisas que a gente também procura conversar, inclusive com os nossos filhos, no caso mais com a Alice, que já é mais velha, de explicar, olha, isso, o vovô pensa desse jeito. Não significa que isso seja o certo. E o que a gente fala também não significa que seja o certo. Mas a nossa linha de pensamento é essa daqui. E ela começa a entender uma coisa e outra. Né? E que não necessariamente as nossas escolhas são as escolhas dela. Então, isso é importante também. Mas então nós não queríamos deixar de mencionar porque é algo novo e que acho que daqui a uns anos nós vamos poder falar mais sobre isso. Né? Constituições familiares diversas, nós não temos essa experiência, mas sabemos que isso também é um desafio, porque nós temos vários casais homoafetivos, temos casais com constituições diversas, né? Os filhos de um, os filhos do outro, os filhos do casal, e aí convive os filhos do pai com a mãe. Então tem constituições das mais diversas, às vezes é só a mãe, os filhos e os avós, e tudo isso é o ambiente familiar, ou amigos que moram numa república. É tudo família. A família, por aquele período, né? E uma interação ali super profunda, então ali convivendo, né? Então, essas constituições familiares, elas também são desafiadoras, porque dentro daquela classificação padrão, digamos, nós já estamos mais acostumados. Quando sai um pouco do padrão, a gente tem que descobrir o jeito novo e as responsabilidades novas e como é que vai ser aquela dinâmica. Né? Então, por exemplo, como é que vai ser a relação daquela mãe que assumiu, ela tem os filhos dela, de outro casamento, e assumiu as 2 filhas do novo parceiro. Então, vai ser um novo desafio, uma nova descoberta de como vai ser a qualidade daquela relação hipersênica dentro daquele novo contexto. Ela não é mãe, mas ela também é algo, estão vivendo na mesma casa. Então, como é que vai se estabelecer autoridade, as relações de autoridade, as relações de confiança, as relações dos hábitos que cada um já trazia antes e ter que reaprender um jeito novo, né, da família. Então, também é interessante. E aí Eu tive um exemplo agora. Semana passada eu atendi uma pessoa que estava falando que a tia que ela tem convivência, na verdade, não é a tia verdadeira, né? É casada com o tio, de fato, dela.
os dois se separaram e a família elegeu a tia como membro da família, e não o tio, Que era consanguíneo. que é o consanguíneo, né? Então, isso mostra bem essa condição que a família é muito mais do que a consanguinidade, né? São as relações interconscienciais. E a pessoa estava falando exatamente sobre isso. Não, olha, e o seu tio? Não, meu tio ficou para lá, ele, ó, não era muito legal não, na verdade, sabe? Eu estava no consultório, sabe, doutor? Era uma pessoa muito legal, mas a minha tia é o máximo, eu adoro ela. E ela é que ficou próxima à família. Então, é importante olhar para isso. Não ficar restrita a pensar em laços, digamos, consanguíneos, né? Isso seria uma limitação gigantesca. Enfim, entre erros e acertos, zelar pelo predomínio da manifestação do amor, do respeito e do cuidado. Então, assim, isso é o principal que a gente vê. Às vezes a gente erra na repressão, erra no tom da voz, e a gente percebe que erra, mas saber que o que vai prevalecer? Vai prevalecer, na média, a manifestação, se ela vai ser mais do amor, do cuidado e do respeito, se vai ser mais da agressão, do grito, né? Então, o que a gente percebe? Que se a gente conseguir acertar muito mais do que errar, os poucos erros não vão tirar todo o bom e o benefício dos acertos dessa prevalência, né? Então, o que vai ficar, digamos, vai ser mais saúde emocional, mais saúde holossomática, se a gente conseguir acertar mais. É claro que um exemplo dentro dessa que a Cecília está falando, sou contra bater, mas não é uma palmada que vai estragar uma criança e que vai estragar a relação. Às vezes, pode ter até um pai que nunca bateu, o pai ou mãe, né, os pais, nunca bateram, nunca fizeram nada, mas em compensação também foram indiferentes à criança. E isso gera um estrago muito maior do que, às vezes, uma palmada em um momento, ou uma fala exagerada, um pouquinho maior, né? Em relação, mais sendo uma convivência em que há amor, em que há confiança. Então, a base, a média, isso é que vai dar, é o saldo, é isso que vai importar no final. Tanto que às vezes até a gente brinca hoje em dia, não sei vocês, lembra quando o chinelo voava em casa? E esse tipo de coisa não vira brincadeira, porque o lado do afeto, do carinho, da atenção, do cuidado era muito maior. Então, essas outras coisas ficam... Né? Então, nós pensamos assim, os erros, sejam eles quais forem, eles passam. Eles não vão marcar tanto, se houver essa prevalência dessas questões. Então, chegando já na finalização, nós colocamos algumas questões aí para melhoria e manutenção da dinâmica energética da casa e da família. Muito nós já falamos, né? Então, só reforçando. Diálogo, transparência e posicionamentos assertivos, o melhor possível, essa abertura. Predisposição à interassistência. Então, às vezes a criança chega, mãe, arruma meu cabelo. Se eu posso, eu vou lá com prazer. Né? Eu não vou estar disponível só para quando for, mãe, me ajuda na tarefa. Porque aí vou fazer uma ajuda, digamos, eu sou professora, né? É uma ajuda interessante. A Alexandra também tem bastante as questões, vou lá ajudar na tarefa. Mas ir lá ajudar a amarrar o sapato, ajudar a arrumar o cabelo, todo esse cuidado, esse conjunto, isso também faz parte, são pequenos atos, né, de interassistência. Às vezes está lá estudando, lá levar um suquinho. É um tipo de mimo que mostra, olha, eu estou vendo que você está aqui estudando, vou abrir a porta devagar, não vou fazer barulho. Então tem uma série de coisas que mostram essa predisposição, a ajuda ao que o outro está fazendo, aos objetivos que o outro tem. Eles percebem também que, nossa, eu vou fazer as minhas coisas, o Alexandre tem as coisas dele, são individuais. Um dá suporte para o outro. Olha, agora o papai vai ficar com vocês, porque a mamãe vai dar aula. Né? A mamãe agora vai ficar, o papai hoje está atendendo, está lá atendendo as pessoas. Então, assim, essa percepção desse suporte.
Abundância de amor, então não se privar de manifestações de amor, de carinho, de abraço. Então a gente vê que isso é bem importante, ter bastante em casa. E isso é interessante também, uma coisa, é o seguinte, nunca é tarde para aprender, inclusive do ponto de vista das próprias emoções, não é só do ponto de vista intelectual, do ponto de vista das próprias emoções. Então a pessoa às vezes chega e fala assim, puxa, mas e agora? Eu estou com a minha família, meu filho está com 21, ou o outro está com 20, está com 30, está com isso, está com aquilo. Não interessa. Começa aos poucos, dê o primeiro passo. Não está acostumado a abraçar? Faça experiência, dá um abraço. Né? Não sabe nem dizer o que está sentindo, porque o dicionário afetivo é pequeno. Começa aos pouquinhos. Dê o primeiro passo. Daqui a pouco você ampliou, você melhorou a condição de vida dentro daquele ambiente. Observação dos limites interassistenciais, então tanto nossos quanto das pessoas. Às vezes a pessoa não quer ser ajudada, e aí eu acho que tem a ver com a pergunta que a Adriana fez. Tem que ver até que ponto a pessoa quer ou não algum tipo de ajuda, e às vezes que ajuda a pessoa quer. Então, às vezes, digamos, a pessoa que está coabitando o ambiente conosco e não necessariamente compartilha das mesmas ideias que nós. Ela pode estar querendo o quê? Uma conversa superficial. Se eu me dispuser a fazer uma conversa superficial, olha como está frio, olha como o clima está oscilando, isso já é o que eu posso fazer dentro daquele momento, porque não dá para ir além daquilo com a pessoa. Ou ir lá, quer um suco? Deixa que eu vou lá pegar. O senhor serviu um suco, serviu um lanche. Então é aquilo que dá para fazer, sabe? E eu acho que isso tem a ver com o questionamento dela e respeitar. E a partir do momento que a pessoa se predispuser a algo além disso, aí a gente tem que observar esses sinais. Além disso, ver quais são os nossos limites. Pode chegar um momento que a gente diz, olha, eu não dou conta, cheguei no meu limite. Às vezes já teve momentos que eu cheguei, olha, nesse sentido, com essa situação, eu estou próximo do meu limite. Eu vou me observando. E a gente fala, tá, mas então, peraí, o que nós temos que fazer para mudar alguma coisa no conjunto? Então, a gente conversa. Né? Isso é bem frequente. A observação desses limites. Desdramatização e resiliência. Então, esse é um ponto também. Resiliência é um conceito que vem da física, que é a capacidade de um objeto de se recompor após sofrer pressão. Então, a psicologia utilizou. A psicologia utiliza, então o que acontece? Por exemplo, a pessoa sofre uma pressão, tem um problema em casa, tem um baque, ela pode aquilo gerar uma grande crise e aquilo perdurar por um mês, um ano, né? Enfim, sei lá, ou a pessoa pode sentir aquele baque, processar, trabalhar as energias, e dormir, pensar e opa, vamos então dialogar, já me recompus, já consegui. Então, claro, vai depender da situação, mas procurar desenvolver essa resiliência, que é essa recomposição, e não deixar, às vezes, pequenas coisas tomarem uma dimensão e um tempo. Às vezes fica brigado, né, entre irmãos, pai e mãe, 2 semanas. Opa, será que dá para encurtar para 2 dias? Vocês ficam 1 ano, 10 anos, dá para 20 anos. Isso aí? Então, essa questão da resiliência é vamos aumentar a nossa resiliência no sentido de diminuir o nosso tempo de recomposição, pessoal e recomposição das relações. Isso tem a ver com desdramatização, porque quando a gente dramatiza, carrega. Então, uma análise mais... o drama é carregado nas emoções, né? E o aspecto da resiliência que ajuda, às vezes, é o aspecto da mental somática, né? A entender o que foi que aconteceu, pesar os valores, tudo que aconteceu, mas a ideia é não deixar que isso te afete para o resto da vida. Ou por muito tempo. Isso. E a blindagem energética de ambientes, nós vamos já explicar um pouquinho mais, e a questão da TENEPS, que é a tarefa energética pessoal, que com certeza ajuda muito no ambiente familiar. 1 ou mais tenepsistas na casa já dá uma
ser uma trabalhada muito boa, porque vai acabar mexendo com todos os processos, as relações extrafísicas envolvidas, né? Tanto das pessoas da casa, quanto das pessoas que frequentam virtualmente a casa, aqueles públicos que nós falamos no início. Bonitinho. Licença, muito bom, muito gratificante ter vindo até aqui para dar um tempo para entender água, desde o início. Bom, Obrigada. muito obrigada. E nós vamos então agora fazer um exercício que nós não vamos transmitir online, nós vamos explicar para as pessoas que tiverem vontade de fazer nas suas casas, nos seus ambientes familiares, que as pessoas façam de forma independente esse exercício, essa experiência, e aí nós vamos então pedir licença para depois de explicar, desligar o online para que nós possamos fazer com o público presente um exercício de blindagem energética aqui da sede da Evolução. Tudo bem? Pode ser? Então, a blindagem. Um aspecto aí importante na blindagem energética do ambiente, a primeira coisa é em relação a bagulhos energéticos. Tá? Você blindar de energia um ambiente cheio de bagulho energético dentro, não faz sentido, né? Porque desculpa, a energia negativa já está dentro daquele ambiente. Então, a primeira coisa é a pessoa procurar dentro do seu ambiente o que é que pode ser constituir um bagulho energético. Ela faz isso evocando tudo que ela tem ali naquele ambiente, mas ela também, depois dessa primeira, vamos dizer, camada, né, desse primeiro exercício, ela pode trabalhar com as próprias energias, exterioriza as energias para aquele ambiente e percebe se, através das energias, mais algum objeto ou algum lugar chama atenção. Às vezes ela começa a trabalhar a energia. O primeiro lugar que a gente recomenda para blindar dentro da casa é o próprio quarto de dormir. Então ela percebe se dentro daquele quarto tem algum objeto que ela ainda não estava pensando. Então, na hora que ela exterioriza a energia dela, ela percebe assim, deixa eu ver o que tem dentro daquele armário lá. Às vezes ela vai e localiza alguma coisa que pode constituir um bagulho energético. Isso pode ser uma roupa. É uma roupa que remonta a um ambiente que aconteceu alguma coisa. Então, a primeira parte é essa daí. Depois, então, entra o trabalho com a energia propriamente dito. Antes disso aí. Trabalho em relação ao bagulho pensênico. Falei do bagulho energético, né? Que é o objeto físico, alguma coisa que ela tenha dentro daquele ambiente. Da mesma forma, ela tem que prestar atenção ao que ela costuma pensar dentro daquele ambiente. O que ela evoca dentro daquele ambiente? Senão, a mesma coisa. Não adianta blindar o ambiente, daqui a pouco ela está evocando alguma porcaria, alguma coisa que vai trazer mais assediador, não adianta blindagem nenhuma. E aí entra essa questão, por exemplo, do celular. O que é que você está acessando o tempo todo? Esse é um fator que mais interfere, que eu tenho percebido. Por exemplo, todo mundo, isso não dá para querer ser purista, né? Eu acho que todo mundo recebe milhares de imagens e informações o tempo todo no seu celular. De quanto tempo você limpa seu celular? Apaga aquelas fotos, apaga aqueles brincadeirinhas que o pessoal manda, né? Fazendo piadinha, um monte de coisa. Eu sinto a necessidade de tempo em tempo estar apagando no celular um monte de coisas que eu recebo. Por quê? De alguns grupos. Sair de alguns grupos, se for o caso. E aquilo está ali, está junto com você o tempo todo. É cheio de energia. Trabalho com energia propriamente dito, então. Né?
Você vai começar a trabalhar suas energias, vai fazer o estado vibracional, vai expandir para todo o ambiente. E depois você vai em cada parede daquele cômodo e você vai exteriorizar as suas energias. Naqueles lugares vazados é onde você vai colocar mais energia ainda. Ou seja, porta, janela. Você vai ampliar, vai fazer uma barreira energética mais sólida ali. Por que isso? Existem consciências, quanto mais densas, aquelas que não passaram pela segunda dessoma, por exemplo, elas não passam pela porta, pela parede. Elas só passam pela porta ou por uma janela aberta. Isso é da parapsicologia da consciência, né? Então, blinda mais aquele ambiente. E também, as pessoas que entrarem naquele ambiente vão entrar pelo quarto, pela porta do quarto. E ali, se você blinda, se você já cria como se fosse um lava-jato de energias ali, qualquer pessoa que adentrar aquele ambiente já vai ter que passar por aquelas energias. Aquilo já vai servir como elemento de filtragem também. Tá certo? Então, procurar bagulho energético, ficar atento a respeito em relação aos bagulhos pensênicos dentro daquele ambiente. Cuidado com o celular, mesma coisa se tem ou não televisão dentro daquele quarto, né? E exteriorização de energias. Primeiro para o ambiente todo e depois para cada uma das paredes daquele ambiente, com atenção especial para portas e janelas. Então fica a dica, tem também um verbete do Alexander, chamado Blindagem Energética de Ambientes, para quem se interessar, tem todo o detalhamento do tema lá. E daí, antes de nós desligarmos, eu não sei se tem alguma questão, alguma dúvida. Não? Uma pergunta. Quando a porta, eles só, essa blindagem, se a porta estiver aberta, não entra, né? Não estiver fechada. Então, não, se a porta, a blindagem, nesses livros que a gente fala, de criar como se fosse um lava-jato, esse eu estou usando o termo que o próprio professor Valdo usava, né? Já servia exatamente para isso. É o primeiro ambiente, é o primeiro elemento de evitar a entrada de consciência dentro daquele ambiente. O professor Valdo, na época que ele morava lá no Rio de Janeiro, ele já tinha isso na entrada do prédio, que é público, está todo mundo entrando, mas era o primeiro lugar que ele já fazia exteriorização de energia, já blindava, porque a hora que a consciência estava para ir para o ambiente dele, ele procurava aquela história, cada um é cada um. E ele, de alguma forma, pegava o prédio como ambiente, né? Então ele falava, não, meu primeiro lugar está lá embaixo, lá na entrada do prédio. Então ele já procurava assistir, independente se estava indo para a casa dele ou não. Pode ser o condomínio. Sim. Vendo? Depois, ele tinha o segundo ambiente, que era na entrada do prédio, do elevador da casa dele. Era um apartamento por andar, então na hora que você abria ali, era alguém que já ia direto para a casa dele. Era o outro ambiente local que ele tinha, entrada da casa, né? E aí ele ainda tinha, obviamente, o local da TENEPS dele. Eu estou perguntando isso porque lá no trabalho eu não sei, né? Agora que eu veio assim na cabeça, porque lá tem um corredor enorme, né? E todas as pessoas que descem passam por ali. Eu não sei porque eu senti uma vontade de deixar sempre a porta fechada. Não sei por quê. Não, mas isso É um tipo de proteção, né? não deixa de ser um tipo de proteção. Sim, porque assim, às vezes a gente tem que sair, a gente, quando sai, já depara com o carrinho, né? Sim. Aí eu sempre falo, pessoal, deixa a porta fechada. Não é verdade, deixa a porta fechada, isso é melhor para nós. Né? Eu não sei, eu senti essa necessidade e falei, agora vocês falando, aí me veio assim no pensamento, né, que é um tipo também de proteção da gente mesmo, né? Porque né, aquele momento ali, a gente sabe que
Sim. É bem pesado, bem difícil, né? Temos alguma questão? Bom, então nós vamos agradecer a presença de todos. Né? Ficamos muito contentes de ter tido a oportunidade de estar trabalhando esse tema, que ainda é uma pesquisa inicial, e que futuramente a gente possa estar aprofundando aí alguns desses pontos, à medida que outras pessoas também venham agregar a partir das suas experiências, a gente pode estar evoluindo nas pesquisas. Tá bom? Obrigado pela Obrigada. participação.